A paz do Senhor, eu sou a Bia da AD Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia, em 60 dias, vamos ler no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 1. Vamos à leitura de hoje, que nos diz assim, no primeiro capítulo. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos militares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quireade-Jearim, ao lugar que Deus lhe havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre, que tinha feito em Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a este povo teu tão grande? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazendas ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar ao meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimentos te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. E assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam um fio de linho por um certo preço, e fazia subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim, por meio deles, tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 2. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortasse na montanha, e 13.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como procedeste com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo? Eis que estou
para edificar casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da propiciação, e para o holocausto da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estava para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até mesmo os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois agora, um homem sábio para trabalhar em ouro e em prata, e em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim, em azul, e que saiba lavrar o alburil, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeiras de cedros, faias e alguminis do Líbano, porque bem eu sei que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano, e eis que os teus servos estarão com os meus servos. E isto para prepararem muita madeira, porque a casa que estou a fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teu servo, os cortadores, que cortarão a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. E disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envie um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em pano azul, em linho fino, em carmesim, e é hábil para toda a obra de buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, que o meu senhor manda para os servos o trigo, a cevada e o azeite e o vinho de que lhe falou. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanto houver mister, e tatraremos em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta com que os contara Davi, seu pai, e acharam-se 153.600, e fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 13.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Capítulo 13. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus: o comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados.
e o alpendre que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeiras de faias, e então a cobriu com ouro fino, e a fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para o ornamento, e o ouro era ouro de Parvim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e a cobriu de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos eram de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro o cenáculo. Também fez na casa da santidade dos querubins, na forma de andantes, e cobriu-os de ouro. E, quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, e as asas de um deles de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocavam na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocavam na parede da casa, e era também a outra asa de 5 côvados, e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias, e levantou as colunas diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Capítulo 4. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de altura, e 10 côvados de altura. E fez também um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra, redondo, e de 10 côvados de alto, e cingia-o em roda um cordão de 30 côvados, e por baixo dele haviam figuras de bois, que ao redor o cingia, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor, e tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava posto sobre eles. E as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro, e tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita, 5 à esquerda, para lavarem nela. O que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas. Porém, o mar era para que os sacerdotes lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez 10 mesas, pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro.
Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente, para o sudeste. Também Hirão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Hirão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre a cabeça das colunas e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam para cima das colunas. Também fez as bases e as pias pôs sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente os potes e as pás e os garfos e todos os utensílios fez Hirão-Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zareda, e fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso de cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para acenderem segundo o costume perante o oráculo, e as flores e as lâmpadas e os especificadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças, os incensários de ouro finíssimo, quanto à entrada da casa. As suas portas de dentro da santidade das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro. Capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios, pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês, e vieram todos os anciões de Israel, e os levitas levantaram a arca, e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes e os levitas, e os que fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que se não podiam contar, nem numerar, por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se viessem perante o oráculo, mas não se viesse de fora, e os varais estavam ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente
as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardar as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedatum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpa, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram ele a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.